cumprimento das leis trabalhistas e de normas de segurança e saúde. Como essa exigência desagrada os patrões, a fiscalização está sofrendo corte de orçamento e falta de concurso público. Apenas 2.300 auditores fiscais do trabalho se desdobram para fazer combate ao trabalho escravo e infantil, à informalidade e à sonegação do Fundo de Garantia em todo o país. Os mesmos que aprovaram a reforma trabalhista e querem a reforma da Previdência estão propondo agora acabar com o Ministério do Trabalho. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, convoca você, cidadão, para mais essa luta. Juntos, lutaremos pelo fortalecimento do Ministério do Trabalho e da fiscalização do trabalho. Você está ouvindo a 105.9 Noroeste FM. Muito bem, voltamos. São exatamente 18 horas e 7 minutos em Campinas. Voltamos aqui no Rancho dos Ipês, pela sua rádio comunitária Noroeste FM, a verdadeira rádio pública. Eu quero chamar vocês agora, e não importa o tempo que nós vamos ter aqui, mas o petista e ex-prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra, ele foi investigado, caçado, preso. E agora, depois de mais de 8 anos, ele foi considerado inocente. O petista Demétrio Vilagra, que assumiu a prefeitura de Campinas após o afastamento do ex-prefeito Dr. Hélio, em 2011, e cassado pela Câmara no mesmo ano, foi agora absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por unanimidade. Vilagra ficou na prefeitura entre 23 de agosto e 21 de dezembro de 2011. A absolvição foi ontem, quinta-feira, dia 5. Vilagra foi cassado por quebra de decoro, acusado de estar envolvido no mesmo esquema de corrupção do ex-prefeito Dr. Hélio. O relatório feito pelos vereadores acusou Vilagra de saber das ações de desvio público na empresa municipal de saneamento e de não fazer nada para impedir as irregularidades. Na época, Vilagra chegou a ser preso e teve seus bens bloqueados até hoje. O presidente da comissão processante que cassou Demétrio é o atual deputado estadual Rafa Zimbaldi. A comissão processante tinha também Zé do Gelo, do PV, relator do processo, e Seba Torres, do PSB. A Câmara Municipal de Campinas cassou o mandato de Demétrio Vilagra por 29 votos a favor e 4 contra. Apesar de não sentar o petista, o Tribunal de Justiça de São Paulo também condenou a ex-primeira-dama de Campinas, Roselina Sim Santos, a 17 anos de prisão, esposa do ex-prefeito Dr. Hélio. Ela foi acusada de chefiar a quadrilha que desviou o dinheiro público da Sanasa em Campinas, durante o mandato do marido, o mesmo caso em que Demétrio Vilagra foi absolvido. Muito bem. Eu não tenho procuração aqui para defender o Demétrio. Também não fui eu, Gerry de Oliveira, um dos apoiadores que indicou o Demétrio a ser vice-prefeito do Hélio. Muito pelo contrário, na primeira eleição do Hélio, eu fui contra que o PT o apoiasse. E na segunda, muito menos que o Demétrio fosse o vice, que o PT encabeçasse a chapa de vice-prefeito. Pois bem, fui voto vencido, respeitei a posição, inclusive do meu partido. Todo mundo sabe aqui que eu tenho partido, não sou neutro, né? Mas respeitei a posição. Entretanto, ao ver a mudança de postura da IPTV, eu lembrei na hora do saudoso Leonel Brizola. O Leonel Brizola dizia o seguinte: se a Globo for a favor de uma coisa, eu sou contra. E se a Globo for contra, eu sou a favor. Era assim que se portava Leonel Brizola. Então imagina uma emissora de televisão
cuja linha editorial era apenas de falar do tempo, do trânsito e de 2 ou 3 ladrãozinhos de galinha. Muda completamente a sua postura, passando a publicar editoriais contrários à prefeitura. Começa a fazer um editorial negativo, tanto do ex-prefeito quanto também do Demétrio. Aí você, conhecendo o papel da mídia, que eu estudo há 25 anos, eu começo a perceber, e todo mundo começa a perceber, que havia algum interesse em conflito. E a gente sabe disso, que a mídia tem esse papel. Porque se você for olhar, principalmente o grupo EPTV de Campinas, eles são herdeiros dos barões do café. Toda a sua riqueza vem do poder e do massacre do povo negro que foi escravizado. Então você começa a perceber que aquela mudança de postura tinha algo a ver. E tinha algo a ver, sim. Uma empresa, a mesma que detém 50% do Shopping Galeria em Campinas, tinha um interesse de que um empreendimento, um loteamento de condomínio fechado, fosse liberado para que essa família pudesse construir esse empreendimento. É a construtora Inhumas, ligadas à família Coutinho Nogueira, proprietários do grupo EPTV de Campinas. Com a negativa do ex-prefeito Hélio, ou dizem as más línguas que só liberaria mediante uma graninha para Roseli, isso eu não posso afirmar, mas as más línguas falam isso, né? De que alguém disse, olha, tem que dar uma caixinha, e eles não gostam de fazer isso. Eles gostam de cobrar a caixinha, né? Aqueles contatos de publicidade para falar bem de governo, aquela coisa, isso eles adoram. Mas pagar a caixinha, não. Não tenho certeza disso, é uma coisa a ser apurada, né? A minha fonte diz isso, mas eu não posso citar a fonte, e a fonte também não confirma. Mas essa família Coutinho Nogueira tinha interesse no empreendimento imobiliário de uma área de preservação ambiental. Com a negativa da prefeitura, houve um desafio muito claro de que aquela área não seria liberada. Pois bem, a partir disso começa, então, uma forma de apear as pessoas do poder, seja o Hélio, seja o Demétrio, justamente para quê? Para fazer com que o empreendimento vingue. Eu não sei se você sabe das histórias, né? A especulação imobiliária era inimiga do grande e saudoso prefeito Toninho também. E com o Toninho foi recebida, não estou dizendo que é o mesmo grupo, mas a especulação imobiliária faz parte do consórcio que assassinou o ex-prefeito Toninho, né? Que agora, no dia 10, completa mais um ano sem que ninguém seja punido. Mas o fato é que, para atender os interesses, alguém precisava sair. E saiu. E a gente precisa analisar uma coisa chamada Ministério Público em Campinas. O Ministério Público em Campinas tem mais pena azul do que se possa imaginar. O Ministério Público de Campinas tem um representante da sua casta como deputado federal. Né? O Ministério Público tem pena azul, mas não é o azul do doutor Hélio. É o azul de um outro partido que usa o amarelo também, uma ave como símbolo. Todo mundo sabe que o Ministério Público
ele tem asas, e asas tucanas, né? Se o promotor fosse um cara que a gente pudesse confiar, o Ministério Público não seria tão suspeito. E aí começa a investigar um caso que já havia acontecido, que era o caso Sanasa. Não estou dizendo que não havia corrupção ou que havia corrupção na Sanasa. Mas ficou muito estranho o Ministério Público azul, com penas azuis, pegar um caso que já havia sido resolvido na Câmara. Não estou falando se a Câmara foi complacente ou não. E começa a desenrolar uma investigação que culmina na prisão do ex-prefeito Demétrio Vilar. Esquisito, porque todo mundo sabia que a ação do Demétrio era dentro da SEASA, a Companhia de Distribuição de Alimentos. E aí o Demétrio, ele por opção, ele tinha o seu dinheiro sim, da sua aposentadoria, da sua indenização pelo combate feroz e louvável que ele fez na ditadura militar, e ele foi indenizado por isso. E não é proibido você ter o dinheiro guardado aonde você quiser, né? Se for um dinheiro legal. E a grande mídia usou isso à torto e direito, mostrando dinheiro, né? Mostrando o Demétrio, se ele estava na Europa, ele veio da Europa para se apresentar, mostrando o Demétrio sendo preso, né? Enfim, essa situação toda que gerou o Ministério Público numa irresponsabilidade enorme, né? De processar o Demétrio Vilagria e depois, antes ainda dele, né, apresentar toda a sua defesa, enfim, ele foi condenado em primeira instância como cúmplice do caso do escândalo da Sanasa. Pois bem, se passaram 8 anos, mas nesse tempo todo, a Câmara de Campinas começou a abrir investigação contra o Hélio, contra a Roseli, e primeiro caçou o Hélio. E depois, numa eleição cercada de suspeitas, elegeu Pedro Serafim prefeito. Mandato tampão. E, obviamente, foi correta a decisão do Partido dos Trabalhadores de não entrar naquilo, porque o negócio estava feio. Muito bem, pois bem, para quem analisa a mídia há mais de 25 anos, como é o meu caso, eu acabei analisando e falando, nesse angu tem caroço. E ninguém quis mostrar o caroço. E o caroço estava naquele loteamento. Que nem a Roseli, ou o Hélio, e nem o Demétrio. O Demétrio, em momento algum, viabilizaria um loteamento numa área de preservação ambiental. E se havia ou não pedido de caixa 2 da Roseli, não é problema meu, mas também era ilegal você autorizar um loteamento em área de preservação ambiental. Mas eles queriam um empreendimento. Então tinham que tirar todo mundo da frente. Todo mundo da frente para poder resolver esse problema. Começa-se então a mudar a postura do telejornalismo da IPTV. Aquele telejornalismo que só falava de ladrão de galinha, temperatura e também sobre a questão de ladrãozinho pé de galinha, começa a passar matérias negativas, construindo caminho para que o Ministério Público fizesse essa investigação. Quero deixar claro aqui que eu não ponho minha mão no fogo pelo governo Hélio, até porque eu não o apoiei e também não ajudei, fui contra que o Demétrio fosse vice do doutor Hélio. Para quem é do Partido dos Trabalhadores e me conhece, sabe muito bem dessa posição.
mas eu respeito a posição da maioria do partido. Aí o Hélio foi cassado, aí começa todo um outro movimento para caçar o companheiro Demétrio. E aí você começa a perceber que o problema não estava na questão da corrupção na Sanasa. Porque o Demétrio trabalhava na SEASA. Apesar de ser o vice, ele ficava na SEASA. Mas precisava tirar o outro que estava impedindo o loteamento dessa construtora Inhumas em área de preservação ambiental. E aí começam a citarem ilações de que o Demétrio sabia ou não sabia. E aí o Ministério Público atravessa o meio de campo e propõe a cassação do Demétrio. Isso é fato. Agora, tem outra coisa desse Ministério Público e que eu queria falar e que ninguém quer falar, mas eu falo aqui. O Ministério Público assediou todos os vereadores da base de sustentação do Hélio e todos os vereadores de Campinas que tinham algum comprometimento com alguma coisa para dizer o seguinte: ou você vota para caçar ou nós caça vocês. Porque a gente sabe que tem vereadores em Campinas que têm ligações esquisitas, né? E que o Ministério Público sabe. E o Ministério Público, ao invés de prender esses vereadores, tomou uma outra decisão de chantageá-los. E aí ele chama um por um e diz o seguinte: se vocês vão caçar o Hélio Demétrio, vocês serão caçados. E aí muda-se tudo. Muda-se tudo. E aí o Demétrio é caçado, e depois, primeiro é o Hélio, depois é o Demétrio, e depois é o senhor Pedro Serafim que assume a prefeitura numa transição até a eleição do Jonas Donizete. E que eu quero dizer aqui que tem algumas coisas interessantes para a gente avaliar, né? Porque o Jonas Donizete está com situações muito piores do que essa que aconteceu com o doutor Hélio, e está tudo muito bonitinho, né? Não tem aquele editorial pesado da IPTV contra o Jonas, apesar de terem metido a mão em 30 milhões de verba da saúde. Mas eu faço uma pergunta: a IPTV fazia editoriais contra Demétrio e contra doutor Hélio. E aí você procura no Google esses editoriais, a IPTV tirou tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. Ninguém vê. Porque o objetivo dela, ela já conseguiu. Qual que foi? Preparar o terreno para que os aliados do Ministério Público, os aliados históricos, né, da família Coutinho Nogueira, assumissem o poder. E quem assume o poder? Quem assume o poder? Jonas Donizete Ferreira, que foi durante 20 anos vereador e deputado estadual do PSDB em Campinas. Mas como o PSDB em Campinas não elege mais nem síndico de prédio, ele muda de partido e vai para o PSB, né? Mas que é mais tucano. A pena do PSB é mais azul que o tucano do PSDB. E aí, o senhor Jonas Donizete faz uma coligação com o PSDB e se elege prefeito de Campinas. Pois bem, queria chamar aqui uma prova fundamental dessa situação. Alguém já ouviu falar dos restaurantes chiques de Campinas? Né? Ficam em locais extremamente sigilosos, aonde a população não tem acesso. E eu, particularmente, nem sabia da existência da Cantina Bellini, que fica no Hotel Vitória, em Campinas. Foi ali que Tony Coutinho Nogueira
da construtora Anhumas, ligada à família IPTV, e Jonas Donizete bateram o martelo sobre esta área de proteção ambiental. A mesma que Roseli, segundo alguns dizem, cobrou por fora para liberar, e a mesma que Demétrio Vilagra nunca iria aprovar. E aí bateu-se o martelo. Demétrio nunca liberaria este terreno porque inicia-se numa área de proteção ambiental. Mas agora foi. Tudo isso não consta no processo. O processo consta apenas se o Demétrio sabia ou não sabia das irregularidades na Sanasa. Demétrio trabalhava na SEASA, Companhia de Abastecimento de Alimentos, e não na Sanasa, Companhia de Distribuição de Água. Mas precisava vincular. É a mesma coisa, por exemplo, o seguinte, o pessoal dizia na Petrobras, mas precisa vincular o Lula. E aí pega uma matéria da Rede Globo e foge uma matéria da Rede Globo dizendo que o triplex era do Lula. Sim, Demétrio foi condenado e perdeu o seu mandato de forma ilegal. O Tribunal de Justiça definiu isso. E aí? A cassação do Demétrio foi ilegal. Como pagar esse erro? Que não foi erro, foi uma tremenda sacanagem. Quero deixar claro para vocês o seguinte, continuo mais uma vez dizendo que fui contra a entrada do PT, seja no apoio no segundo turno da primeira eleição, como vice no segundo, com a indicação do Demétrio. Mas eu quero dizer o seguinte, que depois que eu comecei a avaliar toda essa situação, de que tinha alguma coisa por detrás, porque a Rede Globo não muda sua política editorial tão fácil, é que eu já percebi naquele momento que o Demétrio era inocente. E aí, num ato de apoio ao Demétrio, feito na Casa de Portugal, eu fui chamado para ter uma fala como coordenador do movimento de rádio comunitária, né? Sabendo para dizer o que eu achava disso tudo. E aí eu disse que isso tinha o dedo da mídia, a mídia de Campinas. E estava lá uma repórter do Correio Popular. Essa repórter do Correio Popular ficou meio de olho no que eu falei e colocou uma coluninha pequena, né? Inclusive me vinculando ao PCdoB. Respeito o PCdoB, mas não sou filiado ao PCdoB. E depois nós fizemos uma audiência pública de rádio comunitária na Câmara de Campinas, e por uma questão institucional do Ministério das Comunicações, o secretário de comunicação da prefeitura foi convidado e era o Otávio Antunes, meu amigo, que eu peguei para criar, bem dizer, hoje é um grande jornalista, e ele foi chamado na mesa, e aí o Correio Popular me chamou, dizendo que eu estava apoiando o Demétrio por dinheiro. Que o papel da rádio comunitária em apoiar o Demétrio era por dinheiro, por verba da prefeitura. Isso quem disse foi Severino de Godoy. E eu saí na capa do Correio Popular. Até hoje, a Rádio Noroeste, ou qualquer outra rádio, não tem um tijolo de dinheiro público aqui. Agora, Silvino de Godoy, mostra o seu império adquirido com dinheiro público. Vocês, EPTV, mostra o seu império construído com dinheiro público e também com o sangue dos negros escravizados nas senzalas, porque a sua genealogia gerou muito sangue e muita barbárie na cidade de Campinas. Eu recebi aqui, né, uma sonora, eu pedi o Demétrio soltar, mandar um áudio para nós da Rádio Noroeste, para falar um pouco, né, sobre isso. E o Demétrio mandou um áudio para nós aqui, eu queria que vocês ouvissem, e daqui a pouco a gente volta então para falar. Muito boa tarde, os amigos da Rádio Noroeste.
Quero cumprimentar meu amigo Ger e dizer para você que estou muito feliz, que eu sempre acreditei na minha inocência, sempre acreditei na justiça. Passaram-se 8 anos, a gente conviveu com esse processo, com essa condenação, mas sempre acreditando que a justiça ia dar um retorno positivo para nós, e foi o que aconteceu. Então, fico muito agradecido, obrigado aos ouvintes da Noroeste, obrigado, Ger, pelo apoio. Nós continuamos firmes, Ger, trabalhando por um Brasil melhor, um Brasil justo. É isso que nós temos feito dentro desses tempos que a gente começou a militar politicamente, sempre querendo ajudar os outros para construir um país mais justo, equilibrado, social e feliz. Muito obrigado e um abraço a todos. Pois bem, tá aí então Demétrio Vilagra, ex-prefeito de Campinas, perdeu o mandato por uma acusação por um crime que não cometeu. Se assemelha ao caso do ex-presidente Lula, se assemelha ao caso de várias pessoas pobres, né? E o Demétrio, posso dizer que é um companheiro pobre, mas com luta, com história, que são criminalizadas por não ter cometido nenhum crime. Talvez o crime que o Demétrio tenha cometido é ser essa pessoa simples, essa pessoa de sorriso largo e aberto, e essa pessoa que atua em defesa de uma causa. Tá certo? Vou ficando por aqui nessa live, desculpe o tempo, mas a Rádio Noroeste tem um compromisso com a verdade. Nós não abrimos mão dela. Não abrimos mão dela. Não estou aqui defendendo a ex-esposa do Hélio, e também não estou defendendo o ex-prefeito Hélio. Mas os meus eu defendo. Eu conheço o companheiro Demétrio e eu vou defender sempre. Sei da sua honestidade. Parabéns, companheiro. Levanta a cabeça, porque você é vítima das elites que escravizaram o povo negro no século XIX. E você é vítima das elites que querem agora escravizar o povo negro e o povo branco. Levanta a cabeça, você lutou com hombridade. Tchau, gente. Vamos de moda aqui, chegando os 3 boiadeiros japoneses colorenses Floribão. Valeu. Essa é a história de 3 japoneses que trabalhavam no serviço de tocar.